Quero saber onde eu vou descansar. Aí ela nos encaminhou até a sala. Depois chegou o Paulo. E o Paulo disse assim: você cumprimentou aquela mulher que está cortando o cordão lá embaixo? Eu falei: cumprimentei. Aquela é a Verônica. Eu falei: que Verônica? Ele falou assim: aquela que era cega e hoje ela enxerga e é uma das nossas servas que mais trabalha para a glória do Senhor Jesus. Veja, é um milagre, porque isso é a certeza que Deus deu a todos os adoradores. O Espírito Santo estará conosco todos os dias, e o Espírito Santo realizará a obra de Deus. Não os deixarei órfãos, deixarei o meu Espírito Santo. E o adorador sabe que é o Espírito Santo que vai nos convencendo do pecado para nos tornar cada vez mais íntimo de Deus. O adorador sabe que é o Espírito Santo, só Ele que pode nos tornar testemunhas vivas do poder vivo do Cristo ressuscitado que está no meio de nós. O adorador sabe que o Espírito Santo é aquele que vai revelar toda a graça de Deus, e que nem o Pai e nem o Filho em nossos tempos pode fazer alguma coisa senão através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que revelará a graça do Pai e do Filho, para que nós possamos proclamar aquilo que é vontade da comunidade trinitária. E o adorador tem essa certeza: eu preciso me tornar também adorador do Espírito Santo. Adorador do Espírito Santo, porque Ele está conosco, junto com a mensagem, junto com a ordem, junto com a certeza. Deus nos deu uma responsabilidade. O adorador não é alguém acomodado, o adorador não é alguém que se contenta com o mínimo. O adorador não é alguém que fica se vitimando: não vou para a igreja, não vou para o grupo de oração, não vou para a adoração porque ninguém gosta de mim, eu chego lá, todo mundo vira as costas para mim. Não, o adorador não está nem aí com o que os outros pensam dele. Ele está preocupado de estar na presença de Deus sempre. O adorador tem essa certeza que Deus nos deu de responsabilidade, aonde ele diz em Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30, a parábola dos talentos. Deus só nos pede o possível, e para realizarmos Ele nos dá a graça necessária. O adorador sabe que quando Deus, pelo Espírito Santo, lhe dá um dom, ele não pode se conformar, ele não pode parar. Ele tem que oferecer aquele dom como uma ferramenta para a construção de um novo céu e de uma nova terra. Ele tem que ser discípulo missionário de Jesus Cristo. Ele tem que sair de Betel, ou seja, sair da casa de Deus e enfrentar o Jericó do dia a dia, que é a batalha, enfrentar o Jordão do dia a dia, que é a humilhação. Gente, eu antes de me tornar adorador, eu não tinha tantos inimigos como eu tenho hoje. É impressionante como as pessoas levantam um falso testemunho a respeito da gente. É impressionante como as pessoas vivem armando contra a gente, porque eles não conseguem, não é nos suportar, eles não conseguem suportar a luz de Deus que está em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado, por nos gastarmos diante do Senhor. Por isso que o adorador, ele tem uma marca. Sabe qual é a marca do adorador? Joelho calejado. Se você tem ferida no seu joelho, se você tem calo no seu joelho, é sinal que você é um adorador. Se você quer conhecer um adorador, você passe a mão no joelho do adorador. No tempo de Hitler, na guerra, ele reunia os homens e a primeira coisa que ele mandava aqueles homens fazer é erguer a calça. E quando eles erguiam a calça, eles olhavam para o joelho dos homens, e aqueles que tivessem calo ou ferida nos joelhos, ele mandava cortar a cabeça, porque ele sabia, ou é um padre, ou é um homem comprometido com a construção do reino, tem que ser decapitado.
Eu não sei se você tem marca no joelho, mas se você não tem, comece a esfregar o joelho no chão, diante do sacrário, até fazer ferida, até sangrar, porque ele vai ficar uma marca eterna, porque essa marca vai te levar para o céu. Não são as obras, não são as missões que você faz que vão te levar para o céu, é a marca da vitória, e a marca da vitória é um joelho calejado, gastado, sacrificado com horas diante de Jesus na Eucaristia, clamando essa vitória de Deus, e junto com essa certeza de que se eu estou diante do Senhor, não vai me faltar dom algum. Se eu estou diante de Deus, não vai me faltar resposta, força, coragem, alegria. Por isso que eu digo até para os banguela: sorria, Jesus te ama. E é verdade. Uma vez eu pregava um encontro, tinha uma mulher cara fechada, dizia: sorri, minha filha. Não pode. Falei: raios, minha, porque você não pode? Ah, não tem dente. Eu falei: então abra a boca para os outros rir de você. Ela abriu a boca e o povo começou a rir dela. Por causa dessa mulher eu fui estudar mais a Bíblia. Eu descobri que o céu é dos banguela. Pode ler a Bíblia, no Evangelho você vai encontrar um trecho que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: só no inferno vai ter ranger de dente, o banguela vai direto para o céu. Então mesmo que você não tenha mais dente, sorria, alegre-se, porque se você tem o joelho calejado de ser um adorador de Deus, os teus inimigos vão ficar tristes pela tua alegria, e você jamais ficará triste pela perseguição de alguém, mas você dará glória a Deus, porque os teus inimigos não sabem o bem que fazem para você. Eu louvo todos os dias pelos meus inimigos, são eles que me fazem adorar mais a Deus, são eles que me fazem orar mais, são eles que me fazem jejuar, são eles que me fazem fazer noite de vigília, são eles que me fazem escutar mais a Deus. Por causa de inimigos, na madrugada de sexta para sábado, eu fui acordado pelo Senhor lá em Aparecida do Norte, fui para diante da capela e fiquei quase 3 horas adorando Deus, e depois no outro dia estava normal, gente, não senti cansaço nenhum. Agora, se eu tivesse ficado dormindo, talvez hoje nem pregando para vocês eu estava. O adorador é aquele que, quando ele não tem forças, ele sabe que Deus é a sua força. Ele vai para Deus, ele não fica se vitimando: ah, tadinho de mim, ninguém gosta de mim, o mundo é mau, todo mundo pensa em si, só eu penso em mim. Qual é a minha diferença do mundo? Se todo mundo pensa em si, só eu penso em mim. Eu estou igual ao mundo. E o adorador, ele tem que fazer a diferença no mundo. Ele não pensa em si, ele pensa sempre em Deus. E por isso Deus nos dá um desafio: diante de uma multidão faminta, dai vós mesmos de comer. O adorador é aquele que, se tem alguém passando necessidade perto dele, ele dá o que ele tem para ajudar o outro. Ele não é egoísta, ele não se fecha, ele se torna também cooperador das obras missionárias. Eu quero ver se a renovação carismática da Diocese de Osasco é adoradora. Se ela é adoradora, essa obra que se chama Nossa Casa, Nossa Bênção, nunca vai faltar recurso, nem material, nem espiritual, porque vocês vão construir, porque vocês sabem que essa casa é a casa para adorar Deus, é a casa para quem chegar aqui, sair daqui cheio do avivamento e do Espírito Santo. Veja, diante de estar atento às características da nossa época: o subjetivismo, o ateísmo, a desagregação da família, a ignorância religiosa, o franco sentido, a pertença à igreja, o relativismo, a iniquidade, as falsas doutrinas que estão se levantando no mundo. O adorador não é alguém que vive isolado do mundo, mas é alguém comprometido com a igreja e com o reino de Deus. Por exemplo, um adorador, eu não estou mandando vocês fazer guerra, porque a única arma que o adorador usa é a verdade. O adorador não usa arma de fogo, não usa espada, não usa violência. O adorador,
usa a justiça de Deus, a verdade. Ele não se preocupa com o que está acontecendo contra si, mas ele está sempre em defesa da igreja e do irmão e da graça de Deus. Portanto, eu queria ver se vocês já viram aquele negócio que fizeram lá nos Estados Unidos, daquele filme contra Maomé. Vocês já viram o que eles estão fazendo no mundo? O filme saiu de circulação, porque eles começaram a arrebentar todas as embaixadas dos Estados Unidos em todos os países do mundo. Eles foram pelas ruas, eles declararam guerra. Ninguém mexe em Maomé. E quem é Maomé? Ou é mal ou é mé, e os dois é mal. Já diz, ó, mal ou mé. Se você vai pro mé, você fica mal, porque dá uma ressaca desgraçada, né? Se você fica no mal, você já sabe onde você está. Você está abraçado com um cartido, como dizia o Padre Léo. Então, se eles são capazes de defender o mal ou o mé, que nunca deu a vida por eles, Jesus Cristo deu a vida por nós. E hoje a gente vê quantas autoridades aí tirando os crucifixos da repartição pública. Eu não vi nenhum católico invadindo essa repartição, dizendo assim: o crucifixo não sai daqui. Se sair daqui, vocês têm que tirar a minha vida, porque eu vou ser mártir para que o crucifixo esteja aqui, porque Deus deu a vida por mim, eu dou a vida para que ele continue sendo sinal de salvação da humanidade. Eu não vejo mais. Olha, não aplauda isso não aplauda, porque eu não estou mandando vocês fazer guerra, não. Estou mandando vocês defender. Eu não vejo mais carismático carregando o crucifixo no peito. Tem vergonha de carregar um crucifixo. Antigamente a gente via carismático andando com a cruz do tercinho assim do lado. Você sabia de longe que era um carismático. Aliás, somos muito criticados por causa disso. Hoje você não vê mais nem o carismático terço. Tem vergonha. Antigamente se via os carismáticos andando com a Bíblia na mão. Hoje nem mais a Bíblia usa. Virou autossuficiente. Antigamente você via carismático defendendo a vida, tendo muitos filhos. Hoje você vê carismático dizendo: não posso ter filho, tem que ter cachorro. Que cachorro não chora de noite, não dá dor de barriga. Ó, mulher, você não é cadela, tá, para ter cachorro. Você é mulher, você tem que gerar filho, imagem e semelhança de Deus. Hoje, eu não posso ter filho, porque senão eu não consigo viver na missão. Eu nunca vi dizer que filho é atrapalho para a missão. É o contrário. É o contrário. Olha aqui, ó, olha, ó, abraçou já a graça que está do lado, ó. Nunca vi filho ser problema para a missão. Hoje fala-se lei de aborto e a gente não vê mais os cristãos defendendo a vida. Hoje a gente aceita essas mentiras que fazem por aí, como fizeram há poucos dias essa passeata gay. Mais de quantos milhões? 2 milhões. Gente, nem que fizesse 3 andares de pessoas, uma em cima da outra, cabia essa quantidade de gente na Avenida Paulista. E a gente aceita essas mentiras. Nossa, olha, eles são fortes. A maioria do povo que está ali está por causa da bebida, da comida, da droga de graça que estão dando para eles. Nem são homossexuais. Olha o que o Papa diz: você tem que amar o homossexual, mas você tem que condenar o homossexualismo, porque é pecado. Você tem que amar o homossexual, trazer ele, dizer: eu te amo, te aceito do jeito que você é, porque você é um filho de Deus. Junto com você eu vou encontrar um caminho de cura para essa sua doença. Se é psíquica, se é física, se é genética, sei lá o que é, não sei, mas é uma doença, porque todo pecado gera doença. Nós não podemos nos conformar. Olha esse relativismo. As pessoas hoje se fecham, não defendem mais a igreja. A gente vê muitos católicos aí falando mal de padre, falando mal de bispo. Que vergonha. Defenda a tua igreja. E a gente vê também por aí muitos padres falando mal de bispo, falando mal da igreja católica. Que padre é esse? Um trabalhador, quando ele fala mal da sua empresa, ele é mandado embora por justa causa. Cuidado, não se acomode com essas coisas não. O adorador é aquele que defende a verdade. O adorador é aquele que luta pela sua igreja. E com isso Deus nos dá uma graça. Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque deles é o reino dos céus. Veja, para um adorador, em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver 7 promessas. Aqui eu termino para a gente rezar. 7 promessas que Deus concede a Abraão. Abraão adorava a Deus sem ver Deus. Hoje nós podemos ver, aqui Deus está aqui, gente. Eu estou mostrando para vocês, olha ali, ó. Ele está ali no sansório, Deus está ali, ó. Abraão não tinha essa graça. Em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 9, Deus vai dar 7 promessas para Abraão. Ou seja, 7 promessas para um adorador, aquele que quer estar na presença de Deus. A primeira promessa: farei de ti uma grande nação. Nós temos que ser essa grande nação de adoradores, de homens e mulheres que geram filhos adoradores, que geram filhos que gerarão outros filhos. Uma grande nação. Não uma nação medíocre, que não se compromete com a vida. Segunda promessa de Deus para Abraão: te abençoarei e exaltarei o seu nome. O teu nome será exaltado. Um adorador pode ser perseguido como a beata Helena Guerra foi perseguida. Tiraram dela a congregação que ela fundou, a escola que ela fundou. Mesmo assim ela passou 8 anos fechada, sem se comunicar com ninguém, até mesmo sem se comunicar com as próprias irmãs da congregação que ela fundou. Mas nem por isso ela parou de adorar a Deus e de adorar o Espírito Santo. E hoje ela é beata e vai ser canonizada. E se Deus quiser, se tornará a 4ª doutora da igreja, porque nunca ninguém escreveu tanto do Espírito Santo como essa mulher escreveu. Mas eu não quero entrar nesse assunto, quero deixar para o padre Eduardo à tarde, que é o vice-postulador da causa de canonização da beata Helena Guerra. O postulador é o padre Abade Hugo Cirticense, que é lá de Roma, e o Papa nomeou o padre Eduardo Braga, que é o pregador do nosso evento hoje aqui. Veja, como vice-postulador, já chegou, já está aqui, como vice-postulador da causa de beatificação, que tem escrito tantas coisas da beata para nós. Então, o adorador, ele não se preocupa em exaltar o seu nome, ele sabe que quem exaltará o seu nome e que quem escreverá o seu nome no trono celestial do Pai eternamente é o próprio Cordeiro. O adorador, terceira promessa: tu serás uma fonte de bênção. O homem e a mulher adorador tem que ser uma fonte de bênção, não pode ser uma fonte de maldição. Tem que ser uma fonte de graça, não de desgraça. Tem que ser uma fonte de promessa, não de opressão, de tristeza. Quanta gente vivendo hoje na depressão. Gente, eu posso falar, eu como pregador, eu nunca imaginei que eu ia entrar em depressão. Esse ano eu entrei numa depressão tão profunda, que eu fiquei 8 dias fechado num quarto, que eu não queria que ninguém chegasse perto de mim. Sabe por quê? Porque eu comecei a me ausentar de Deus e comecei a querer servir Deus sem estar na presença de Deus, falar de Deus sem escutar Deus. Aí comecei a acusar todo mundo, achar que todo mundo era culpado, até que na sexta-feira santa meu filho chegou depois de 2 horas de adoração e disse assim: papai, Deus falou comigo, você está como um peixe preso no anzol, você está dando laçaços para tudo quanto é lado, você está tentando arrumar acusador para todas as fraquezas da tua vida, e o único culpado é você, que não está vivendo o que você prega e nem testemunhando aquilo que você pede para as pessoas testemunhar. Levanta dessa cama, porque teu Deus é um Deus de vitória, não de derrota. Sai dessa cova, porque você não nasceu para as profundezas, você nasceu para a altura do céu. Eu levantei graças a um menino de 15 anos e disse: nunca mais eu entro nessa cova, ela está lacrada. E eu digo para vocês: nunca mais, porque agora eu sei que eu não posso viver sem Deus. Se eu quero falar de Deus, eu tenho que estar com Deus, eu tenho que adorar a Deus. É impressionante. Você sabe como é que você encontra os adoradores de Deus? Diante do sacrário. Se você quer saber quem é adorador, vai adorar a Deus. Vá lá no sacrário. Lá você encontra os adoradores. Se você não visita o sacrário, você nunca saberá quem são os adoradores.
Se você não tem tempo para Deus, você nunca saberá o que é ser uma fonte de bênção. Quarto ponto: abençoarei aqueles que te abençoarem. Todo mundo vai te abençoar porque você é uma fonte de bênção. Quantos aqui dizem assim: que bênção que é o Ironi, que bênção, eu quero conhecer esse homem, quero tocar nesse homem. A gente encontra isso em tudo quanto é lugar. Agora mesmo estava lá no seminário Santo Afonso, cheguei cansado, depois de horas de viagem. Chegou o padre, reitor do seminário, e falou assim: eu nunca imaginei que eu ia poder dar um abraço nesse homem, que alegria abraçar você. Foi: padre, se o senhor soubesse a miséria dessa carne, o senhor não falava isso. Ele falou assim: você pode se sentir miserável, mas eu vejo em você a graça de Deus. Foi tão lindo ontem, voltando com o Dom Alberto, saindo de Aparecida, ele chorando me abraçou em Guarulhos e disse assim: filho, não fique tanto tempo sem me visitar, eu te amo tanto, eu sinto uma alegria muito grande. Botou a mão na minha cabeça, e sabe qual foi a bênção que ele me deu? Eu desejo que o Espírito Santo te faça mais louco do que você foi até hoje, que te dê uma loucura dobrada. Eu amo a loucura de Deus em você. Sabe o que é ver um pastor, um bispo dizendo isso para você? É muita responsabilidade. Você precisa rezar mais. Se não é glória, não. Se é responsabilidade. Esse joelho aqui tem que sangrar quando você ouve um pastor falar isso. Você sabe que é você ter um bispo que é teu pai, que é capaz de te defender, que é capaz, quando alguém se levantar contra você, dizer assim: ninguém bate no meu filho. Porque ele sabe que quando ele quer me encontrar, é só ele chegar no sacrário, que eu estou lá bem pertinho. Quando ele tem problema na diocese, ele liga para nós assim: olha, na adoração da madrugada de vocês hoje, intercede por essa causa, intercede por essa situação, por esse projeto. Tem um padre doente, intercede para que Deus dê a cura para esse padre. Eu sei que vocês vão fazer adoração, intercede. É por isso que ele defende. O adorador não precisa se defender, Deus é a sua defesa, a igreja é a sua defesa. Um ponto importante que nos dá uma responsabilidade muito grande, o quinto ponto: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha que responsabilidade. Se alguém te amaldiçoar por causa de Deus, Deus amaldiçoará essa pessoa. Não que Deus mande maldição, é que Deus vai ter que ficar de costa para essa pessoa, porque Deus sempre vai estar olhando para aqueles que estão olhando para Ele, e automaticamente está de costa para aqueles que dão as costas para Ele. Porque um adorador não critica um eleito de Deus. Sexto ponto: todas as famílias da terra serão benditas por causa de ti. Um adorador não consegue só a bênção para si, mas ele consegue a bênção para todas as famílias da face da terra. Sétimo ponto e último, para nós terminarmos: darei esta terra à tua posteridade. Os teus também herdarão a terra e o céu, porque você adorou a Deus. E eu queria que você aplaudisse o Padre Dudu, que está chegando aqui. Eu sei que ele não gosta disso. Pai, seja bem-vindo. Sabe por que eu digo isso? Amém. Sabe por que eu disse isso do Padre? Eu sei que ele não gosta. É que São Francisco nos ensina assim: se você estiver indo num caminho e você passar por Nossa Senhora e pelos anjos, e tiver junto com eles um padre, quem você deve cumprimentar primeiro? O anjo, Nossa Senhora ou o padre? São Francisco diz: o padre, porque só ele pode perdoar pecado. Nem Nossa Senhora, nem o anjo pode perdoar pecado, mas o padre pode. E é por isso que Nossa Senhora, em todas as aparições, diz: cuidem dos meus sacerdotes, cuidem dos meus prediletos. E o adorador sabe que ele tem que cuidar do sacerdote, porque enquanto tiver um padre no mundo, tem Jesus Eucarístico. O dia que deixar de existir o padre, deixou de ter Jesus Eucarístico na humanidade. E graças a um sacerdote,
nesse lugar, em qualquer parte do mundo, tem uma celebração eucarística, tem uma consagração do corpo e do sangue de nosso Senhor no altar, porque não fica um minuto no mundo sem uma santa missa, não fica um minuto no mundo sem Jesus ser renovado, restaurado, para a renovação e para a restauração da sua igreja e de toda a humanidade. Fica de pé, adorador, adoradora. Diga comigo: Jesus, perdão por ter te buscado pouco, perdão por ter servido tanto sem ti, sem o teu conhecimento, sem a tua presença. Nessa hora, Jesus, manda me fazer adorador em espírito e em verdade, para que me torne apóstolo da efusão, discípulo missionário de Jesus Cristo, construtor da cidade de Deus, na cidade dos homens. Vem, Espírito de Deus, vem orar em mim, vem falar em mim, vem fazer todas as coisas em mim. Dá a mão para quem está ao seu lado. Convide esse irmão a ser adorador de Cristo. Diga: irmão, vem adorar a Deus junto comigo. Irmão, vem me ajudar a ser adorador. Irmão, não me abandone, eu preciso de você. Irmão, não me abandone, porque você é templo do Espírito. Eu adoro o Espírito de Deus que está em ti, meu amado, minha amada. Ergue o braço desse irmão e diga: eu vou te sustentar, eu vou adorar a Deus para que você se torne adorador também. Eu vou adorar o Espírito para que você se torne um adorador do Espírito também. Ora la bandara cantara la bara la bara la iria la bara la bara la bara la iria la bara la iria la bara. E antes de cantarmos, para encerrar todo esse momento, segura a mão do irmão bem apertada. Olhe para mim aqui um pouquinho. Nós tivemos esse ano o Congresso Mundial da Juventude da Renovação Carismática em Foz do Iguaçu. Junto com esse, o Congresso Nacional da Renovação. E nós tivemos um momento onde Pete pregava para nós e ela dizia: é triste, é doloroso ver o nosso movimento, que nem 50 anos de idade tem, e que se diz nascido pelo Espírito Santo, não mais invocar e adorar ao Espírito como é necessário. Ela dizia: renovação carismática, é preciso renovar a renovação carismática. É preciso nossos grupos de oração voltarem a serem carismáticos. É preciso de novo exercício dos carismas. É preciso de novo uma poderosa efusão do Espírito. E para isso é preciso que nos tornemos adoradores de nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Cante e peça essa graça ao Espírito Santo agora. Sopra, Espírito de Deus.